A primeira coisa que eu fiz esta manhã, nesta segunda-feira, dia 19, ao levantar, foi dar uma olhadinha nos números do Boletim Focus. Esse Boletim Focus é editado todas as segundas-feiras pelo Banco Central e ele reflete as projeções feitas pelo mercado financeiro a respeito dos grandes dados macroeconômicos. Por exemplo, o que o mercado financeiro estima para o produto interno bruto deste ano, os juros básicos, a taxa de câmbio, enfim, é isso aí. Inflação, né? Pois eu gosto de acompanhar isso aí porque isso reflete uma projeção feita por agentes financeiros que estão ali o dia inteiro trabalhando com essa área aí. Então, é muito melhor do que as projeções feitas pelos institutos de pesquisas de opinião pública, né? De intenções de votos, principalmente. O mercado financeiro está sempre em cima da realidade. Sabe? Você tem que ganhar dinheiro a todo momento, então estão sempre de olho no que está acontecendo aí. As projeções deles sempre se aproximam muito do que resulta acontecer mais adiante, né? E eu quero destacar aqui duas projeções feitas hoje pelo mercado financeiro através desse boletim Focus do Banco Central, porque eles dizem respeito não apenas ao desempenho da economia deste ano no Brasil, mas inclusive ao sentimento das pessoas em relação ao momento econômico, né? E de que modo elas se comportam até do ponto de vista eleitoral, né? Um famoso marqueteiro americano, James Carville, que era o marqueteiro do Bill Clinton, ele, quando indagava a respeito das possibilidades do Bill Clinton numa reeleição, ele costumava dizer: a economia é estúpido. Ou seja, ele queria dizer o seguinte: se o desempenho da economia é bom, dificilmente um presidente vai perder uma reeleição. Dificilmente, né? Como o Bill Clinton realmente não perdeu a reeleição, né? Isso tem a ver muito com o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. É a economia estúpida. Pois bem, o que o mercado financeiro hoje está projetando para este ano? Se ele está projetando é porque ele está com base na realidade dos dados de hoje. Portanto, também dados que vão ocorrer até em melhoria agora nas eleições do dia 2 de outubro. Né? E o que projeta? Projeta um desempenho do produto interno bruto, ou seja, o total de serviços e de bens produzidos este ano no Brasil, um crescimento em relação ao ano passado de alguma coisa como 2,65%. Olha, apenas uma semana atrás eles pensavam em 2,38%. Ou seja, os números que o mercado financeiro está acumulando, está percebendo, estão melhorando a cada dia que passa. Em uma semana passou de 2,38 para 2,65. E eu vou dizer para você, já disse aqui outras vezes, nós vamos para mais de 3%. Não tem dúvida disso aí. É crescimento maior do que vai experimentar a economia dos Estados Unidos esse ano, por exemplo, a Inglaterra, a França, os países desenvolvidos, a Alemanha. Né? Claro que não é um crescimento chinês, nem se esperava isso. O crescimento chinês é na China. Mas pouca gente acreditava que este ano a economia brasileira poderia crescer até 3%. Eu me lembro bem perfeitamente que no início do ano, no início de janeiro, esse mesmo Boletim Focus estava apostando no máximo num crescimento de 0,68%, menos de 1%. Vamos a 3%. Pode passar dos 3%. O ministro da Economia disse isso semana passada. Vai passar dos 3%. Esse é um dado macroeconômico importante, porque ele reflete uma melhoria considerável no desempenho da economia do Brasil. Isso se reflete sobre tudo, sobre o aumento do número de empregos, por exemplo, sobre todo o desempenho da economia. Né? Outro dado macroeconômico também importantíssimo, que a gente tem que registrar, né, a economia estúpida, é a inflação. Né? O que se projeta para a inflação deste ano? Um crescimento, segundo o Boletim Focus, aliás, é de 6%. E caindo, né? Na semana passada o Boletim Focus estimava um crescimento de 6,8%. Agora já está inflação menor ainda, de 6%. Há muito tempo que não acontecia isso. E aí contraria tudo o que se esperava anteriormente também.
Então, senhores, é essa a situação que o James Carville dizia, olha, é economia, estúpido, né? Bom, leve em consideração isso, em relação às expectativas para os resultados eleitorais, para as eleições do dia 2 de outubro. O que mais? Dados animadores, o Datapovo, né? Não é importante o Datapovo? Essa percepção que temos a respeito das manifestações da rua, nem tanto as projeções feitas pelos institutos de pesquisa de voto, de percepção de voto, de intenção de voto. É isso que eu estou falando agora aqui é a realidade, né, do dia a dia. É por isso, inclusive, que hoje, nessa segunda-feira, dia 19 de setembro, em Londres, onde está, até agora, a hora que eu estou falando aqui, o Bolsonaro, né, daqui a pouco ele está pegando avião, vai para Nova York, porque amanhã ele vai falar na Assembleia Geral da ONU. Né? Então, o Bolsonaro hoje falando para a SBT, o que ele disse? Com base exatamente nessas percepções que eu acabo de colocar aqui para vocês. A economia bombando, a inflação caindo, né? O que mais querem? As motocicletas das quais ele tem participado, aí os comícios, é o Datapovo, com base nisso tudo, o que o Bolsonaro disse para o SBT hoje, nessa segunda-feira? Olha, se eu não vencer no primeiro turno, alguma coisa está errada lá no Tribunal Superior Eleitoral. Ele não está levando livre o Tribunal Superior Eleitoral, os magistrados. Ele tem sobradas razões para pensar assim. Agora mesmo, nesses últimos dias aqui, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu que ele usasse as imagens do 7 de setembro, como se elas não existissem, como se elas não estivessem circulando, apesar da proibição nas redes sociais, por exemplo. O efeito que tinha que acontecer, aconteceu, e está acontecendo. Bolsonaro está proibido de usar essas imagens na sua propaganda eleitoral, mas eu não estou proibido, você não está proibido. Isso rola nas redes sociais, essas imagens, né? As margaridas, aquela imensidão de margaridas, né? Na Avenida Paulista, Copacabana, em Brasília, no Eixo Monumental. E, bom, o TSE proibiu o uso dessas imagens, agora há pouco aqui, né? Para prejudicar quem? Bom, o Bolsonaro, evidentemente, né? Proibiu o que mais? Proibiu que a Michele Bolsonaro fique falando lá na propaganda eleitoral do presidente. Não, só pode falar 20% do tempo. Né? Já criou várias dificuldades para as aparições da Michele Bolsonaro. E agora tem um pedido lá do PT, do PCdoB, enfim, de todos eles, toda a esquerdalha. Não, o TSE proíbe o uso dessas imagens lá de Londres do presidente. O presidente falou lá do alto da Embaixada do Brasil, dizendo que vai ganhar no primeiro turno. Depois ele, com a Michele, foi lá no funeral da rainha, conversou com o príncipe Charles. Isso aí é demais, né? Não pode. O TSE tem que proibir essas imagens. Eu estou até seguro que daqui a pouco o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, vai proibir o Bolsonaro de usar o Bolsonaro. Bolsonaro vai ser proibido de usar as imagens do Bolsonaro. Faltam olha, 12 dias para as eleições, né? Então, o presidente, claro, ele está mandando recados. Ele olha aqui, ó, não vem que não tem, né? No que vão tentar alguma coisa? Estão tentando a todo momento, né? E vão continuar tentando. Eles estão tentando ganhar no tapetão, né? Vêm tentando e continuam tentando e vão tentar até a última hora ganhar no tapetão. Fora do tapetão, o que lhes resta? Né? Muito pouca alternativa. Uma violência? Será possível que isso possa acontecer? Até pela minha atividade como jornalista, quero dizer para vocês que eu não duvido de nada. Eu não creio em bruxas, espero que elas ai, né? Eu não creio em bruxas, mas eu sei que elas existem. Né? Quem é que está garantindo o Bolsonaro? Nós sabemos. Quem é que garante o Bolsonaro? O povo.
que vai para as ruas, né? Que tem ido para as ruas e que vai continuar indo para as ruas. Essa é a grande garantia. E as Forças Armadas, né? Não tenho dúvida disso aí também. Olha aí, são dois suportes formidáveis, né? Quem tem o apoio do povo e das Forças Armadas dificilmente pode chorar uma derrota para quem comete golpes em cima de golpes, né? É simples assim. É bem simples assim.